Olá, companheiros. Bom, eu vou fazer aqui um pensamento meu sobre o que está acontecendo agora nesses últimos dias, né? É, bom, eu penso que não é difícil a gente falar o que é verdade, o que a gente concorda. Eu nunca achei difícil, eu sempre falei o que eu concordo. Mas é que tem muitas pessoas que talvez não pactuem com o que eu penso. Houve aí agora, nesses últimos dias aí, uma questão política, né, é, que relacionava o Lula e a Dilma, e que houve então, foi notificado aí de que a Dilma havia convidado o Lula para tomar posse de um cargo de ministério aqui no Brasil, nesses últimos dias, né? Mas em vista das circunstâncias de que o Lula estava sendo observado, visto como uma pessoa, um elemento, né, é, que poderia estar sendo, é, poderia ser um corrupto. Aí então eu penso assim, é claro, óbvio de que o povo brasileiro, vendo que a presidente convida o Lula a tomar posse do ministério. Né? Certo? A Dilma tem um interesse. Ela tem um interesse. E o Lula tem outro interesse. O interesse da Dilma é, sim, se fortalecer, se fortalecer a base, né, estabelecer na base daquilo que ela está ocupando. Como presidente de um país, ela gostaria de ser reconhecida e ser feita presidente de um país. Então, ela pensa que se ela tivesse o Lula, né, como articulador ali da base do governo, seria muito bom. Mas só que tem um problema. Esse é o erro. Único erro que a Dilma cometeu e o Lula também cometeu. Foi a Dilma oferecer o cargo de ministro para o Lula e, diante da circunstância, o erro do Lula foi aceitar o cargo que lhe era oferecido. Eu tenho certeza de que se o Lula não tivesse aceitado esse cargo de ministro, o, o juiz, o Moro, ele teria pensado muito antes de pedir uma prisão preventiva do Lula. Eu tenho certeza. O que aconteceu é que houve um desespero e houve conselhos extraviados, né, dentro da cúpula, para que o Lula aceitasse o cargo de ministro, tendo em vista de que ele, assim, dessa forma, seria uma pessoa que não estaria respondendo, ele seria uma pessoa, e o cargo dele o tornaria isento daquilo que estávamos acusando. Bom, isso foi a ideia de proteger o Lula. E assim eles praticaram. Esse foi o erro deles, de ter aceitado. O Lula errou em aceitar esse cargo de ministério nesse momento. E principalmente a Dilma também errou em oferecer
e também os conselheiros da entidade erraram, né, em fazer esse termo. Que, na verdade, companheiros, se o Lula ele ficasse no quieto, estão pedindo, olha, houve um movimento quando houve aquela prisão coercitiva. Quando houve a prisão coercitiva, tá certo, houve um movimento. Agora, imaginem vocês, companheiros, se houvesse uma prisão preventiva. Então, houve ali um jogo, um jogo de peão ali, e os dois estavam em cima, né, na borda do fio, um jogando contra o outro. Isto é uma questão, uma luta política, uma luta de mentalidades, de sabedoриas, de pensamentos, de pessoas. Há uma guerra, uma luta de poder econômico dentro do Congresso. Agora, tem muitas pessoas que estão aí se levantando a favor do companheiro do Moro, do Luiz Moro. Né? Muita gente fazendo movimentos, fazendo questões a favor do juiz Moro. Mas eu te pergunto, companheiro, veja bem, o Moro não está fazendo aquilo que lhe é devido? Em que nós devemos homenagear o Moro, sendo que ele está fazendo não apenas nada, somente do que aquilo que lhe é devido fazer? Agora, nós estamos honrando um juiz porque ele faz justiça, porque ele está se movendo? Não, companheiros, de modo algum. Nós não podemos homenagear o Moro só porque ele está fazendo aquilo que nós queremos, que nós desejamos, que nós gostaríamos. Nós devemos homenagear o juiz, o homem que faz aquilo que nós devemos. E não aquilo que nós queremos. Por que motivo é que o Lula foi indiciado aí pelo delator? E antes do Lula ser indiciado por esse delator, outros tantos foram indiciados por delatores e não estão respondendo justamente à medida que estão pedindo em relação ao Lula. Por que motivo é que o Maluf, aquele que inclusive criou aquele bordão, ele rouba, mas faz? Por que motivo é que o Maluf, dentro lá do Congresso da Federal, por que o Janot, por que nenhuma justiça não tomou nenhuma atitude em relação a esses acontecimentos? Bom, companheiros, eu não sou contra o Janot. Eu apenas acho que o Janot é um pouco incapaz de abranger completamente tudo o que está diante da justiça. Porque eu estou vendo que o Janot está agindo, praticando, em relação aos elementos, às pessoas, aos nomes que estão relacionados ao PT. Né? E quanto aos outros partidos que estão no governo, por que motivo é que o Janot não levanta nomes nem questões?
Companheiros, o povo está indignado. Não é porque o Lula fez um telefonema para Dilma, nem a Dilma fez um telefonema para o Lula, e nem porque a Dilma está ocupando o cargo de governo, e nem porque o governo é o PT. O povo está indignado com o sistema de governo, PT, PMDB, PSDB e todos os outros membros, todos aqueles que pactuam com o governo militar, com o governo do Brasil. Companheiros, desde que eu comecei a aparecer aqui fazendo vídeo e expressando os meus pensamentos, eu sempre fui claro, eu sempre me dispus, posicionei aquilo que eu penso em relação à questão da intervenção militar. E eu fiz vídeos já antigos em que eu mencionei, né, que o meu pensamento seria que o Joaquim Barbosa, como presidente, e o Bolsonaro, né, como ministro do Executivo, para mim seria o ideal. Isso faz muito tempo, né? Eu sempre fiz os meus pensamentos e sempre disse, eu sou propenso a mudar de ideia, a mudar de pensamentos, desde que eu tenha informações suficientes para que eu possa discernir o contrário daquilo que estou pensando neste momento. Quer dizer, não é porque eu estou falando algo agora, nesse momento, que esteja afirmando, porque talvez no futuro eu tenha conhecimento, eu descubra, eu conheça, eu tenha conhecimentos que me leve a discernir diferente daquilo que eu descobri hoje. Então, é por isso que eu nunca afirmo nada sobre isso. Então, houve aí algum tempo em que alguém me perguntou, né, o que eu pensaria que seria uma possibilidade, uma saída, uma válvula de escape para a crise no Brasil. Eu disse, o único nome que eu disse, companheiro, como presidente, o tutor, né, legislador, o juiz, o mentor da nação, Joaquim Barbosa. E sempre eu também, a primeira vez que eu mencionei o Joaquim Barbosa, eu disse, eu sou radical, eu penso na justiça e na razão. Então, um personagem radical que compõe, que complementa aquilo que eu desejo, seria o companheiro o Bolsonaro. Então eu pensei assim, eu teria o Joaquim Barbosa na lei e na justiça, e o Bolsonaro tem o legislativo, executivo, o Bolsonaro no executivo, para poder realizar aquilo que a justiça determina. Sendo que, se o Joaquim Barbosa, a lei, o juiz, né, determinam um ideal justo, e o Bolsonaro, com a força, o poder que ele tem, então ele faria cumprir. Sempre foi o meu pensamento desse jeito. Sempre foi. Eu acho que vou ficar quieto, gente, porque eu acho que eu falei demais, porque eu, nesse momento, eu nem devia, né, talvez. Eu acho que nós devemos sim. Todos nós devemos nos expressar e falar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Não é porque há discordâncias, porque outros discordam da gente, porque outros nos afrontam, né? Não é por isso que nós devemos ficar calados. Sim, eu tenho a minha ideia, que hoje a solução para o Brasil seria se o povo aclamasse Joaquim Barbosa como juiz e cabeça da nação. E o Bolsonaro
o Bolsonaro como o primeiro-ministro, como executivo da nação. Esse, para mim, seria a medida correta, a medida certa. É óbvio, certo, que muitos não concordam comigo. Muitos não concordam. Mas, independente disso, gente, esse é o meu pensamento. Bom, companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.